Paulo enfrenta o Fluminense. Daqui a pouco no Maracanã, 6h30, o Cruzeiro com a vitória de hoje contra o Goianiense foi a 41 pontos, está completando o G6 neste momento, evidentemente, né? Porque o Bahia joga contra o Bragantino em Bragança. Salve Corinthians! Tudo certo com vocês? Petmon na área trazendo mais um vídeo para falar do meu, do seu, do nosso Coringão. Mas antes de tudo, parabéns Corinthians! Parabéns pelos seus 114 anos de lutas, de glórias e de vitórias e de muita história no futebol brasileiro e internacional. Saiba que eu te amo muito e apesar de todo o estresse que você me causa, eu nunca vou te abandonar porque eu te amo. Gente, que vitória sensacional do Corinthians hoje contra um dos grandes concorrentes ao Campeonato Brasileiro nessa temporada, que é o Flamengo, mais uma vez. Mas antes de falar do jogo, quero pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com os seus amigos e deixe seu comentário. Fazendo tudo isso, você me ajuda muito e mostra para o YouTube que meu conteúdo é relevante para todos os corintianos também, certo? E aí, bora falar dessa vitória sensacional do Corinthians? Bora! Bora! Então chega de enrolação e vamos pro vídeo. Go, go, Timão! Timão! Nesse 1º de setembro, Corinthians comemorava seu 114º aniversário. São 114 anos de história, 114 anos de luta, de glórias, de vitórias, de títulos, de conquistas, de impacto social. E a torcida, antes do apito inicial, fez uma festa linda, teve um mosaico lá. Mais uma vez, os mais de 45 mil torcedores que estavam na Neoquímica Arena deram show e mostraram para o Brasil e para o mundo por que a nossa torcida é conhecida como fiel. Não adianta, a fase pode estar ruim, o time pode estar lutando contra o rebaixamento, pode ser eliminado. A torcida não abandona, a torcida está lá e mais uma vez a torcida lotou Itaquera e mostrou a força do Corinthians dentro de casa. E desde o primeiro minuto, o Corinthians foi para a guerra contra um dos melhores elencos do continente e não abaixou a cabeça em nenhum momento do jogo. Logo no comecinho, com 4 minutos, o Héctor Hernandes infelizmente se lesionou, não sabemos ainda o grau da lesão. Eu estava assistindo a coletiva de imprensa do Emiliano e do Ramon Dias. O Emiliano falou que ainda não tem noção do grau de gravidade da lesão que o Héctor Hernandes sofreu. Tomara que não seja nada grave, né? Ele começou no jogo contra o Juventude, lá estreou, né? No jogo contra o Juventude na quinta-feira. Eu gostei dos minutos que ele participou, achei que ele foi bem sóbrio nas suas decisões, ele pensava bem as jogadas, né? Ajudou bastante o time ali e foi graças a ele que pressionou e conseguiu o escanteio que o Corinthians ainda está vivo, porque o escanteio resultou no gol do Gustavo Henrique. 2-1, o Corinthians ainda tem chances de se classificar, é só fazer a lição de casa, né, contra o Juventude em Itaquera. Se fizer a lição de casa, se fizer 1, leva para os pênaltis, se fizer 2, já consegue a classificação direta. Então, o Corinthians ainda depende de si para poder conquistar uma classificação na Copa do Brasil. Mas voltando, falando do Campeonato Brasileiro, logo com 7 minutos o Corinthians também teve uma falta que o Garro cobrou na cabeça do Félix Torres. O Félix Torres fez o seu gol, só que estava impedido, infelizmente. Mas o Corinthians não baixou a cabeça, continuou pressionando, continuou lutando, indo para cima do Flamengo, pau dentro mesmo deles, não estava nem aí. Os nossos volantes batendo pra caramba, no espírito de guerra mesmo, sabendo que o Corinthians precisava desse resultado. E o Yuri Alberto entrou no lugar do Héctor Hernandes, que se machucou, e fez a jogadaça, onde saiu o primeiro gol do Corinthians. Thales Magno de cabeça, Thales Mágico, talismã do Corinthians, fez o seu gol de cabeça, abrindo o placar para o Corinthians. E o jogo ficou bom, continuou o Flamengo indo para cima, tentando apertar para conseguir o empate, o Corinthians pegando os contra-ataques para poder conseguir tentar finalizar o jogo.
e indo pra cima, trocação franca, até que o José Martínez fez aquela cagada de pular com o braço aberto, pênalti pros caras. Lógico, né? Um dos times que mais tem pênaltis no Campeonato Brasileiro, que é o Flamengo, a arbitragem ia dar um jeito de ajudar. Pênalti, o Hugo Souza quase pegou a cobrança do Pedro. Se ele tivesse pulado um pouquinho depois e deixado o pé, ele pegava aquele pênalti que o Pedro bateu muito bem batido no meio do gol, né, bola de segurança. Mas enfim, o Corinthians continuou indo para cima, apertando, o Flamengo também indo para cima, apertando, um jogo franco, lá e cá. 1-1, acabou o primeiro tempo. Logo no segundo tempo, no início do segundo tempo, colocaram aquele Alcaraz, que chegou com uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. Ele já fez uma jogadaça, e se não fosse o Hugo Souza, a gente já teria tomado a virada com, sei lá, 30 segundos do segundo tempo. Absurdo a moscada que a zaga do Corinthians deu ali, que todo o sistema defensivo do Corinthians deu. Só que, pela graça de Deus, o Hugo Souza estava lá, mais um dia inspirado, fez uma defesaça, salvou o Corinthians e o jogo voltou. Pau dentro, pra cima, luta, vai pra cima, Corinthians apertando, Flamengo apertando, vai. Até que em uma jogada sensacional, o Garro encontrou o Romero, que havia entrado no lugar do Thales Magno, que sentiu o ombro, né? Ele tinha se lesionado numa partida anterior e nesse jogo o Romero entrou no lugar dele. E no primeiro toque na bola, o Anjo de Itaquera, nosso maior artilheiro da Neoquímica Arena, foi lá, tirou do goleiro, 2-1, que é o placar final do jogo. Só que o jogo continuou pegado, o jogo lá e cá. O Corinthians teve chances, o Matheus Bidu teve uma chance claríssima de fazer o segundo gol, um pouco antes do Romero fazer o dele. O Matheus Bidu perdeu uma chance clara de fazer o gol num cruzamento sensacional do Fagner. O Fagner parecia que tinha colocado o teleguiado na cabeça do Bidu. O zagueiro não conseguiu cortar, Bidu cabeceou, a bola pegou no chão e encobriu o gol. Se ele tivesse cabeceado um pouquinho mais pra frente, não tão próximo dele, provavelmente ele teria feito 2-1 ali pro Corinthians. O jogo continuou pegado, teve vários lances em que o árbitro, né, deu uma salvada no Flamengo. Teve uma entrada do Luiz Araújo logo no primeiro tempo, no Thales Magno, que ele deixou as travas da chuteira no tornozelo do Thales Magno, e o VAR, vou fingir que não vi, vou fingir que não vi, vou fingir que não vi, e não viu. O árbitro também, que estava próximo do lance, deixou passar, cagou e andou. Mais uma vez, o Corinthians vem sendo prejudicado sistematicamente, jogo após jogo, independente da competição. Teve um soco na cara do Charles na Sul-Americana, teve soco na cara do Mateuzinho no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, que o Breno Lopes deu um soco na cara do Mateuzinho. Teve um impedimento bem suspeito que poderia ter sido dado no gol do Juventude e nada. Essa entrada do Luiz Araújo no Thales Magno também poderia ter sido marcada. Nada também. É incrível. E o nosso presidente, aquele boçal, aquele bunda mole, aquele boca aberta do Augusto Melo, não faz nada. Olha, até nisso ele tem conseguido ser pior do que o lixo que era o Duílio. Porque o Duílio, pelo menos naquele jogo contra o Grêmio, ele e o abobado do Alessandro foram lá e tentaram invadir a sala do VAR, que não tinha ninguém, mas pelo menos tomaram uma atitude. O Augusto Melo não faz nada, não fala nada, não tem nada contra a arbitragem. Tudo contra nós e tudo a favor dos caras, mas ele lá continua quieto com aquela cara de palerma dele. Voltando pro jogo, o Corinthians continuou jogando, pressionando e parecia que tudo ia se encaminhando para um final tranquilo, até que no final do jogo, o Yuri Alberto deu uma tesoura no maluco do Flamengo. E aí o pau fechou, o tempo fechou e o pau quebrou pra cima de todo mundo. Yuri Alberto foi expulso, o Kaká foi expulso. O Alcaraz, que já entrou tomando tapa na cara, foi expulso também. Além de tomar tapa na cara, ainda tomou o chapéu do Romero. Romero, quando entra em jogo grande assim, que ele sabe que o Corinthians precisa dele, o Romero é o capeta na terra na vida das pessoas que estão jogando contra ele. Tem jogo que o Romero é o capeta na terra contra a gente, né? Faz a gente sofrer vendo ele machucar a bola. Mas tem jogo que o Romero entra e ele é decisivo. E hoje foi assim. Ele foi decisivo para o Corinthians. Sofreu falta. Ele e o Garro, como sabem catimbar um jogo que tá
difícil pro Corinthians. Os dois sabem catimbar muito. O Garra apanhou muito, o Romero apanhou muito. Mas, no final de tudo, mesmo tendo Kaká expulso, Yuri Alberto expulso, o Corinthians com 9 saiu vitorioso contra um dos melhores times do Brasil e saiu da zona de rebaixamento. Não podemos ainda, né, ficar tão feliz, tal, porque se eu não me engano acho que o Fluminense está jogando agora e se ele ganhar, o Corinthians volta para a zona de rebaixamento, mas por enquanto estamos fora da zona de rebaixamento. Vamos agradecer a Deus, vamos comemorar. Feliz aniversário, Corinthians! Que presente que o Corinthians deu para a sua torcida em seu aniversário de 114 anos. É isso. Quero pedir para que você deixe aqui o seu comentário falando o que você achou a respeito do jogo, quais foram os seus melhores e piores jogadores em campo. Comenta aqui. A sua opinião é muito importante para mim, beleza? Então é isso, pessoal. Quero agradecer a sua atenção e a sua audiência. Pedir mais uma vez para que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com os seus amigos e deixe seu comentário. Fazendo tudo isso, você me ajuda muito e mostra para o YouTube que meu conteúdo é relevante para todos os corintianos também. Certo? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. E acima de tudo, vai Corinthians! Tchau!